boa noite, meus amados, a paz do Senhor. Aqui é a pastora missionária Sayonara Barros e estamos aqui novamente para falarmos um pouco sobre a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que nos confronta, porque todos os dias eu saio daqui assim, né, toda lapiada, mas também a palavra que nos salva. E a palavra, ela é viva. O Senhor Jesus é a palavra. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só nele encontramos refúgio, só nele encontramos a paz que excede todo entendimento. Só nele encontramos a verdade, só nele encontramos o descanso, só nele encontramos a vida. E a vida plena, a vida abundante que o nosso Deus nos prometeu. Mas a abundância, ela não está nos nossos prazeres, a abundância não está nos nossos bens materiais, a abundância não está nas riquezas terrenas. Embora não haja nenhuma proibição de que tenhamos essas riquezas, de que tenhamos o dinheiro. O que não pode ocorrer é que o dinheiro venha a nos possuir. Concordam? Mas a palavra de hoje está no livro de Efésios. E na verdade, como Efésios é uma das cartas do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, e é uma carta curtinha, é um livro que contém 6 capítulos, eu separei alguns versículos desses 6 capítulos, um apanhado geral acerca dessa carta de Paulo, e eu amo os escritos de Paulo. Os escritos de Paulo, as cartas de Pedro, na verdade toda a palavra, todo o ensino, tudo que está contido na palavra foi colocado para o nosso ensino, e não há um único ponto, uma única vírgula que está na palavra de um modo aleatório, porque a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus nesta terra. Se a Bíblia sobreviveu às 4.000 anos de história aproximadamente, os escritos constam de algo em torno de 4.000 anos, talvez um pouco menos, mas se sobreviveu há tanto tempo, a tantas coisas, a tantas guerras e a tanta perseguição contra o Senhor Jesus, contra a palavra de Deus, é porque essa obra não é humana, mas é uma obra divina. Nada teria sobrevivido a tanto tempo de história e persistido através do tempo se não fosse divino, se não fosse verdadeiro. Mas vamos para a palavra, vamos para o nosso estudo do dia de hoje, e eu vou ler com vocês alguns versículos desses 6 capítulos da carta de Efésios. Eu particularmente não estou com pressa, tá? Então, se vocês querem aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus, me acompanha nesse estudo. Mas antes eu quero fazer uma oração, trazendo a presença do Espírito Santo para que Ele possa nos direcionar na palavra de hoje. Amém? Meu Deus e meu Pai, amado Mestre Jesus, Divino Espírito Santo de Deus, Senhor, neste momento em que estamos na Tua presença, buscando Tua face, graciosa e misericordiosa, a Tua boa mão, meu Pai, eu quero Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor se faça presente entre nós, que seja o Senhor nos trazendo direcionamento, discernimento, entendimento e sabedoria para a aplicação da Tua palavra, que seja o Senhor nos confrontando com a verdade, porque todo confronto ele é benéfico para a construção do caráter humano, para o nosso direcionamento através das retas veredas do Senhor. Porque o Pai corrige ao Filho que ama. Então, meu Deus, neste momento eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos guie nesta palavra, neste ensinamento,
nesse culto de doutrina, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado, honrado e glorificado nesta noite, e que a semente plantada não seja roubada dos corações sedentos. Assim oramos, agradecemos e entregamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados, a carta à igreja de Efésios, ela foi escrita por Paulo e no capítulo 1, nós temos Paulo falando acerca da igreja de Efésios e mostrando a satisfação dele, a alegria dele com a fé daqueles homens, com o bom proceder deles. Mas ainda assim, Paulo os estava animando na fé, os estava exortando, os estava direcionando e corrigindo algumas coisas, porque sempre haverá algo que o Senhor precisará corrigir em nós. E logo no capítulo 1, a partir do versículo 4, Paulo começa dizendo: paz do Senhor, amiga, Jesus te abençoe. Estamos falando um pouco acerca da palavra de Deus na noite de hoje. Na carta de Efésios, capítulo 1, no versículo 4, o Senhor começa: porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado Senhor Jesus. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Queridos, vamos entender essa parte. A nossa salvação é pela graça e para a glória de Deus. Desde a fundação do mundo, o Senhor nos fez para a sua glória. Percebam que quando lemos Gênesis, o Senhor não criou o primeiro homem. Ele criou primeiro todas as coisas, e depois que tudo estava feito, então ele coroou a criação, criando o homem com as suas próprias mãos, segundo a sua imagem e semelhança. E entregou ao homem todas as coisas neste mundo, tudo que foi criado, para que o homem governasse com sabedoria, debaixo do direcionamento de Deus. Então percebam que desde o princípio o Senhor nos predestinou, nos criou para sermos filhos dele. Porém, essa filiação, como Paulo nos ensina, ela veio por meio da adoção, através de Cristo. E por isso somos co-herdeiros com o Senhor Jesus, de toda a herança que lhe pertence, do reino de Deus, de tudo que o Senhor criou e entregou ao Filho. Através do Filho também recebemos essa herança. E no versículo 9, Paulo continua assim ainda no capítulo 1, que ele nos revelou, ele Deus, nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Amados, o nosso Deus entregou tudo ao Filho. Lhe aprouve entregar tudo a Cristo, porque essa era a vontade dele, que tudo convergisse, tudo se voltasse para Jesus. Porque ele colocou toda a criação debaixo dos pés do Senhor Jesus.
Mas nele, em Jesus, nós também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, ou seja, todos nós que cremos em Cristo, e no caso ali Paulo e os apóstolos, fossem para o louvor da sua glória. E aqui tem uma parte extremamente importante, versículo 13 e 14. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele, em Cristo, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, o penhor, em algumas versões, da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amados, esses dois versículos são extremamente importantes. Por quê? Porque aqui o Espírito Santo está nos explicando, através do apóstolo Paulo, que a presença do Espírito Santo em nós é o selo de Jesus, é a garantia de que nós estamos em Cristo. Quando Jesus subiu para o céu, o que foi que ele disse aos apóstolos? Que não nos deixaria órfãos e que ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco e nos ensinar todas as coisas. E que esse Espírito seria o selo da presença de Cristo em nós. Agora, vamos entender o seguinte. O Espírito Santo, que é a garantia, em algumas versões está escrito que é o penhor da nossa herança. Amados, o que é o penhor? Quando você vai no banco e você penhora alguma coisa, você entrega no banco um objeto de valor e mantém aquele objeto lá, como garantia de que depois você vai retornar, pagar o valor devido ao banco para recuperar aquele objeto. Concordam? O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos dar a garantia de que Ele viria para buscar todos aqueles que tivessem o Espírito Santo. Porque chegará o momento em que Ele retomará o Espírito. E quando Ele retomar o Espírito, Ele levará também consigo todos aqueles onde o Espírito habitava. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que verdadeiramente recebeu ao Senhor Jesus e que recebeu ao Espírito Santo e que está frutificando nos frutos de justiça que nós vamos ver mais adiante, este tem o Espírito Santo em si. E tendo o Espírito Santo em si, tem a garantia de Jesus de que está salvo e será levado pelo Senhor no momento do arrebatamento. Olha que coisa linda! O nosso Senhor não nos deixou órfãos, mas mais do que isso, Ele deixou uma garantia de que Ele viria nos buscar. E um pouco mais adiante, Paulo continua falando o seguinte: no versículo, a partir do versículo 18 do capítulo 1. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele nos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. E esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando-o à direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade
e autoridade, poder e domínio de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Queridos, a igreja, ela foi revestida de autoridade. O Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, concedeu à igreja a autoridade para espalhar o evangelho, para curar, para libertar vidas, para salvar vidas, para fazer tudo aquilo que ele mesmo fez enquanto esteve na terra. Mas como igreja nós temos esquecido o nosso papel. Como igreja nós temos esquecido da ordem do ID. Como igreja nós temos esquecido que a única estrela que deve brilhar é o Senhor Jesus Cristo. Como igreja, muitos de nós temos nos envolvido em disputas vãs, em discussões teológicas que em nada trará nenhum tipo de proveito ao desenvolvimento do Evangelho, que em nada trará proveito para a salvação de vidas, para a cura, para a libertação, para a aplicação do Evangelho, porque o Evangelho, amados, é simples. O Evangelho de Jesus, ele não é complicado. A mensagem é muito simples. Arrependei-vos dos vossos pecados, a fim de que, com vosso arrependimento e crendo em mim, como Filho do Deus vivo, que posso salvá-los, então vocês sejam salvos. E crendo nestas minhas palavras, as pratique, a fim de que, construindo as vossas casas sobre a rocha, chegando a tempestade, ela não venha a cair. Boa noite, Cris, a paz do Senhor, amada. Estamos falando um pouquinho sobre o livro de Efésios. Estou fazendo a leitura do capítulo 1, trazendo algumas explicações. E o Evangelho ele é muito simples. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor e que o ama, obedece a sua voz. Obedece aos seus ensinamentos. E que ensinamentos, Sayonara? Que coisa tão complexa é essa? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o que significa amar a Deus? Amar a Deus significa honrá-lo com todo o teu ser. Amá-lo de tal modo que você não deseje outra coisa que não a sua presença. Amá-lo de tal modo que você não tenha outra preocupação que não agradá-lo, que não será provado por ele. Acaso nós não nos comportamos assim diante daquele que amamos? Não desejamos agradá-lo? Se são os nossos pais, desejamos ser aprovados por eles, tirar boas notas na escola, sermos bons meninos, boas moças, ter um comportamento que faça com que os nossos pais se orgulhem e se agradem de quem nós somos. Se é o nosso esposo ou a nossa esposa, nós nos preocupamos em preparar aquele jantar maravilhoso, a comidinha que ele gosta, em não envergonhar o seu nome, em apresentá-lo para todas as pessoas com todo o orgulho. Este é o meu companheiro, este é o meu esposo, esta é minha esposa. Esta é a minha mulher, este é o meu marido, este é o meu filho. E nós devíamos ter o mesmo cuidado com o Senhor, de apresentá-lo para todas as pessoas, de um amá-lo acima de todas as coisas, a fim de que, sabendo que certo comportamento o irá desagradar, o irá entristecer,
Tenhamos o cuidado de não praticar esse comportamento. Tenhamos o cuidado de renunciar a algumas coisas que tanto queremos, mas para fazer a vontade do Pai, possamos renunciar a fim de que a vontade dele seja feita. Se você não é capaz de renunciar às tuas vontades por aquele que você ama, então você não ama. Se você não é capaz de colocar aquele que você ama à frente de si mesmo, então você não ama. E o nosso Deus é aquele que nos deu a vida. Jesus veio e morreu naquela cruz por amor de mim e de você. Por que é tão difícil honrar ao Senhor? Por que é tão difícil buscar a sua vontade, buscar agradá-lo? Por que é tão difícil? Porque somos egoístas? Porque queremos fazer a nossa vontade? Porque de fato queremos viver as nossas alegrias, aquilo que nos alegra, não importando se vai entristecer ao Senhor. Mas nós nos preocupamos se aquilo que estamos fazendo vai entristecer, vai aborrecer o nosso próximo. Pode ser o nosso chefe, o chefe da nossa empresa, o nosso esposo, o nosso namorado, ou o amigo, ou o pai, ou a mãe. A gente fica com medo acerca do que estão pensando a nosso respeito. Mas muitos de nós perdemos o medo acerca de como Deus está nos vendo. Se Jesus, ao olhar para nós, está com um sorriso de contentamento no rosto, olhando e dizendo: olha, lá vai a minha filha, lá vai o meu filho. Ele está se esforçando por acertar. Ele está procurando fazer a minha vontade. Ele está procurando saber qual é a minha vontade. Olha só como ele está se comportando. Ele está melhorando, ele está mudando os comportamentos, ele está buscando me refletir. Então, nós precisamos ter esse cuidado com o nosso Deus. E o outro mandamento que o Senhor Jesus nos deixou: amar ao nosso próximo como Ele nos amou. Percebe como ficou um pouco mais difícil? As pessoas costumam pregar acerca da graça, porque Jesus veio e abriu a era da graça e a porta da graça está aberta e basta que você se arrependa, confesse o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e você está salvo. Só que estão esquecendo que a graça não é de graça e que na verdade Jesus ele veio afunilar um pouco mais, estreitar um pouco mais a estrada que ainda estava larga. Porque servir ao Senhor nunca foi fácil. Basta que vocês leiam o Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais difícil as coisas na presença de Jesus. Porque já não basta amar ao próximo como a mim mesma. Porque muitas vezes eu não me amo. Eu não sei o que é me amar, eu não sei o que é cuidar de mim. Na verdade, eu me desprezo, eu olho pra mim, eu não gosto do que eu vejo, eu não gosto de como eu me sinto. E muitas vezes eu despejo as minhas frustrações em cima do meu próximo. Porque eu sou egoísta e eu tô pouco me importando com o outro. Mas Jesus disse: amai uns aos outros como eu vos amo, como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Jesus nos amou a tal ponto que ele, sendo Deus, se despiu da sua glória, se fez homem, caminhou sobre esta terra, sofreu as mesmas aflições que eu e você, sendo elas ainda muito maiores, porque ele estava carregando toda a responsabilidade do mundo inteiro sobre os seus ombros. E você está aí reclamando porque tem que carregar a responsabilidade do teu marido, da tua casa, dos teus filhos. Você está reclamando das responsabilidades do teu emprego, do teu trabalho, porque estão te exigindo demais, estão te cobrando demais. Mas Jesus carregou sobre os seus ombros, sendo homem, a responsabilidade do mundo inteiro, da salvação de toda a humanidade, de todos aqueles que vieram antes da sua encarnação,
do seu nascimento aqui na terra como homem e todos aqueles que viriam depois. Porque se ele não suportasse o Calvário, nós não teríamos a oportunidade de salvação. Eu falei ontem no último vídeo e vou falar novamente. O que segurou Jesus naquela cruz não foram aqueles cravos, não foram aqueles pregos. O que segurou Jesus naquela cruz foi o amor imenso que ele sente por mim e por você. Porque ele sabia que se ele descesse daquela cruz, ele sabia que se ele não suportasse as humilhações, se ele não aguentasse as dores, se ele não suportasse tudo que ele suportou no Calvário, eu e você não teríamos a oportunidade da salvação. Porque quando ele está no alto daquela cruz, ele fala a palavra tetelestai, que significa está consumado. E eu até postei no meu Instagram um videozinho explicativo acerca desse termo, o que Jesus quis falar com essa palavra. Tetelestai, está consumado. Na língua greco-romana, quando se falava esta palavra, ela podia ser aplicada em 4 situações. No âmbito, deixa eu me recordar, no âmbito da dívida, quando você tinha uma dívida com uma outra pessoa, uma dívida financeira. Quando você quitava aquela dívida, você recebia um recibo, onde estava escrito tetelestai, está consumado, está quitado. Quando você ia para o campo de obras e aquela obra estava finalizada, ali você dizia, está feito, está consumado, está finalizada a obra. Quando você ia para o campo religioso, você dizia, tetelestai, você dizia que aquilo que deveria ser feito, a obra de Deus, também estava consumada. E tem uma 4ª aplicação que agora não está me vindo em mente, deixa eu recordar. No âmbito penal, quando alguém estava condenado por haver cometido crimes, então ele era absolvido e ele era liberto da sua pena. Então no ato da absolvição estava escrito naquele papel tetelestai, que significa nenhuma condenação há. Então quando o Senhor Jesus no alto daquela cruz falou, tetelestai, está consumado, ele disse, Pai, eu vim, a dívida está quitada, os condenados estão libertos, a obra está consumada e a tua obra está feita. Tudo está consumado. E o que segurou Jesus no alto de toda aquela dor foi o amor dele por mim e por você. Então precisamos ter todo cuidado e toda honra com o Senhor. Ele tem falado muito comigo essa semana acerca da honra. Honra a Ele. Porque Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. E muitos de nós temos esquecido de honrar ao Senhor, não só obedecer. Porque nós obedecemos, na verdade, por medo ou por obrigação. Quando nós obedecemos os nossos pais, muitas vezes estamos obedecendo porque estamos com medo do castigo. Quando obedecemos aos nossos superiores, estamos obedecendo por medo de perder os nossos empregos, por medo de receber um castigo, ou mesmo por uma obrigação. Mas quando nós honramos, nós então fazemos aquilo que é esperado por nós, por amor e por respeito. Quando nós honramos o próximo, nós mostramos o nosso amor e o nosso respeito a esta pessoa. E que possamos honrar e respeitar a Jesus por tudo que Ele é, por quem Ele é, o nosso Senhor e soberano. E voltando à carta aos Efésios, lá no capítulo 2, eu acho tremenda essa carta. Eu recomendo que vocês depois leiam a carta aos Efésios, tá?
É um livro curtinho, é uma carta curtinha, tem só 6 capítulos. E ali no capítulo 2, Paulo segue falando o seguinte, que ele, Jesus, vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Amados, quando eu estava no Espiritismo, e eu já passei por lá, uma das coisas que mais se ensina é acerca da caridade. Que sejamos caridosos, que possamos fazer as boas obras, que possamos ajudar ao nosso próximo. E nós somos medidos na medida das nossas boas obras. Não se fala de fé em Jesus, se fala da caridade, das obras de caridade. Mas a Bíblia, ela é muito clara. Nós não somos salvos pelas nossas obras, a fim de que não nos gloriemos em nós mesmos. Deus não dá a sua glória a ninguém. Porque se fôssemos salvos pelas nossas obras, pelo bem que fazemos, chegaríamos no céu e diríamos ao Senhor: o que eu devo ao Senhor, meu Deus? Afinal de contas, eu estou aqui pelo meu mérito. Eu fui uma boa pessoa lá embaixo, eu fiz grandes obras, então eu mereço estar aqui. Eu não devo nada ao Senhor. E o nosso Deus, ele não dá a glória dele a ninguém. Por isso, a salvação é pela graça, pela dispensação dele, pela vontade dele. Porque, de fato, se fôssemos avaliados pelas nossas obras, muito provavelmente estaríamos todos condenados ao inferno. Porque eu acho que é em Isaías que o Senhor fala que as nossas obras são como trapos de imundícia, a nossa justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Nós não somos justos, nem santos, nem bons. Apenas Deus é bom. Jesus não aceitou ser chamado de bom. Mas tem muita gente aqui embaixo querendo esse título. Ah, eu sou bonzinho, eu sou um cara legal. Eu sou o cara bacana da vizinhança. Eu ajudo os necessitados, eu dou as minhas roupas quando já não mais me servem. Eu dou um prato de comida para quando alguém precisa. Eu ajudo e eu faço caridade. Ok, bacana, socialmente você está agindo de um modo legal. Mas não é isso que vai te salvar. Porque nenhuma das nossas obras pode se comparar às obras de Deus. E é por isso que o Senhor, sabendo o quanto somos falhos e que jamais poderíamos satisfazer a medida plena da sua justiça, ele nos concedeu a graça da salvação, o indulto. Porque se fosse apenas pela lei, nós estaríamos sendo julgados e condenados. Não seríamos salvos. Mas por fé em Jesus, por fé na obra que ele fez no alto daquela cruz, por recebê-lo como Salvador e Senhor das nossas vidas,
então nós seremos salvos. Lembrando que o receber o Senhor Jesus como Senhor é se render à sua vontade. É arrepender-se de todo o teu passado, de todos os teus erros. E tomando a palavra, caminhar à luz da palavra em obediência a Ele, renunciando inclusive a ti mesmo, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que devemos caminhar, a fim de refletir a santidade de Jesus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E um pouco mais adiante, eu vou pular para o capítulo 4, porque é um capítulo extremamente importante. Paulo começa falando o seguinte: porquanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos, que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amigos, meus amados irmãos, como o espírito de contenda tem trabalhado dentro da igreja, como os nossos irmãos em Cristo têm dado brecha para o espírito de contenda. E é uma disputa desnecessária dentro da igreja, acerca de quem canta mais, acerca de quem prega mais, acerca de quem fala mais, acerca de quem faz mais, de quem faz melhor, amados. Que o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso falar, o nosso calar, o nosso comer, o nosso jejuar, em todas as coisas seja para a glória de Deus. Nós não podemos fazer as coisas a fim de que seja para a nossa glória. Porque se você está procurando a glória do mundo, então você já recebeu o seu galardão. Não sou eu que tenho que aparecer, mas é Jesus quem tem que aparecer, porque todas as coisas são feitas por Ele, nada posso fazer sem Ele. Absolutamente nada. Eu não posso me sustentar em santidade se não for o Senhor na sua misericórdia me segurando. Eu não posso caminhar retamente nas suas veredas se não for o Senhor na sua misericórdia segurando na minha mão e me guiando. Nada podeis fazer sem mim. Então por que é que estamos querendo tirar de Jesus a glória que pertence a Ele? Porque eu já vejo muito pregador dizendo: eu sou, eu faço, fui eu que curei, fui eu que fiz. Não existe quem seja mais usado neste Brasil do que eu. Porque eu restaurei muitos casamentos, porque eu. E Jesus onde é que fica? Onde é que está Jesus nessa história? Eu não sou nada. Eu sou um grão de areia, um pedacinho de argila, que o fôlego do Espírito Santo é que está em mim, porque se o Senhor Jesus tirar esse sopro de vida em mim, eu caio morta. O meu coração só bate para a glória de Deus. Mas tem muitos de nós dentro da igreja que estamos esquecendo dessas coisas. Estamos esquecendo de render glória a Deus para todas as coisas. E se ficarmos presos nas nossas vaidades, no nosso desejo de aparecer, nós ficaremos aqui nesta terra, porque então já teremos recebido o nosso galardão. Salomão nos ensinou que tudo é vaidade. Absolutamente tudo é vaidade. E o nosso Deus, Ele não dá da sua glória a ninguém. Nós precisamos glorificar a Deus. E como podemos glorificá-lo? Fazendo tudo para a sua glória, refletindo a Jesus. Saindo do velho homem, da velha mulher, deixando o passado no passado, mas caminhando à luz da palavra. E aqui, Paulo segue falando o seguinte: para que nos mantenhamos unidos no espírito de paz. Deus não opera no meio da contenda. Deus não opera no meio da briga, no meio da inveja, no meio das disputas e das discussões.
O Espírito de Deus é um espírito de paz e precisamos estar alinhados com o Espírito Santo, a fim de que tenhamos uma correta visão do reino, para que tenhamos a mente de Cristo em nós e possamos nos voltar para aquilo que verdadeiramente é importante, que é buscar as almas do Senhor. O Senhor não nos chamou para enriquecer às custas dos fiéis. O Senhor não nos chamou para ter engrandecido o nosso nome. Sayonara, Paulo, Maria, João, Antonina, Joaquina, não. É para que o nome de Cristo seja exaltado, porque é Ele quem opera, o milagre é dele, a libertação é dele, quem tem seu céu para dar é Ele, o dono do rebanho é Ele, o dono da igreja é Ele. Eu não tenho céu para dar, eu não sou dona de ovelha, eu sou tão somente um instrumento nas mãos de Deus, na medida em que eu me coloco à disposição, lembrando que o Senhor Jesus, ele usou até mesmo a jumenta de Balaão. E o fato de ser usado não significa que você está salvo. Porque o Senhor usa quem Ele quer. O Senhor usou Balaão para abençoar o povo de Israel. Cuidado para que você não seja um Balaão. Cuidado para que você não seja um instrumento que depois será descartado, porque haverão aqueles que naquele grande dia se colocarão diante de Jesus e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres, sinais e maravilhas. E o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Muito cuidado, que cada um de nós frutifiquemos nos frutos do Espírito Santo, que possamos caminhar alinhados, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque melhor seria que colocássemos uma pedra e nos lançássemos no mar, a fim de que não venhamos a nos tornar pedra de tropeço para os pequeninos de Jesus. Amém? E o Senhor, ele coloca mais o seguinte, mais adiante, através de Paulo, que para a igreja, ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade de fé, no conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade espiritual. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos aos erros. Por que é que você que está dentro da igreja, que é usado na palavra, fica com inveja do irmãozinho que está sendo usado no louvor? Por que é que você que foi chamado para o ministério de levita fica com inveja daquele que está profetizando? O Senhor é quem distribui os dons. A uns ele chama por profetas, a outros ele chama para a palavra, a outros ele chama para o ministério de mestres, a outro ele dá o dom de evangelista. Eu entendo, na minha pessoa, eu vejo grandemente o Senhor me usando na palavra. Já no louvor é na base da misericórdia. No louvor, eu dou glória a Deus porque chega lá para Ele como perfume. Porque eu louvando, se não for o Espírito Santo, meu Deus do céu. Mas tem irmãos que, como o Senhor usa uma unção diferenciada no louvor, e você sente a presença do Espírito Santo e o céu se abre. Mas vejam que todos têm importância dentro do ministério, porque nós somos um corpo. Acaso eu poderia segurar um copo se eu perdesse o meu dedo polegar? Como é que eu faria para segurar um copo? Como eu faria para segurar algo se eu não tivesse os outros dedos? Como eu faria para utilizar a minha mão se eu não tivesse então o meu braço, o antebraço? Como eu poderia caminhar se eu não tivesse os meus pés?
O que seria da minha cabeça se não houvesse um tronco? Amados, todos nós somos de extrema importância na obra de Deus. Para cada um, o Senhor chamou de um modo. O irmão que fica na porta da igreja, recebendo aqueles que estão chegando dentro da igreja com todo aquele amor, com todo aquele carinho. E tantas vezes, tudo que nós precisamos é de um abraço, é de sentirmos o calor humano na recepção. E aí você entra naquele lugar tão abatido, tão cabisbaixo, e você tem uma irmã, um irmão que está na porta da igreja e te olha com aquele amor que você muitas vezes não entende, mas é o Cristo se manifestando através dela. E ele olha para você e com aquele calor na voz, que é a presença do Espírito Santo ali, ele diz: oh, meu irmão, seja bem-vindo porque Deus te ama tanto. Louvado seja o Senhor por tua vida. Seja bem-vindo, vem cá que Jesus quer falar contigo. E tantas vezes o irmão vai ainda impulsionado pelo Espírito Santo e dá aquele abraço. E você se sente aconchegado e você desmorona porque você sente a presença do Espírito. E tudo que você estava precisando era de um abraço. Ou tudo que você estava precisando era de um sorriso. Porque você está se sentindo tão para baixo. Mas você se sente tão pequenininho porque você está só lá na porta da igreja. E você não sabe a diferença que você está fazendo na vida dos teus irmãos por ter aquela palavra, por ter aquele abraço, por ter aquele aconchego. E você acha que você não está sendo visto, mas Jesus está te vendo. O Espírito Santo está te vendo. Porque Ele está te usando para aconchegar, para abraçar. Porque nós não precisamos falar tão meramente. O Espírito, ele também opera por meio de um abraço. E que possamos refletir ao Senhor Jesus para além das nossas palavras, porque é muito fácil falar. É muito fácil falar. Palavras vãs. Quantos são aqueles que estão desde a antiguidade? Isaías já profetizou a respeito deles. Jesus os denunciou dizendo: este povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. E não me honra com os seus corações, não me honra com as suas almas, com todo o seu ser. Deixe-se ser usado por Deus e nunca duvide. E não se sinta menor porque você não está no alto daquele púlpito pregando. Não queira ser o seu irmão. Seja você em Cristo e se permita ser usado em todas as coisas. Porque o menor no reino, o maior no reino é aquele que serve a todos. Você quer ser o maior no reino? Sirva a todos. Seja aquele que serve, seja aquele que se rende a Jesus, seja aquele que lava os pés dos seus irmãos. Não sirva de capacho. É muito diferente. Mas seja aquele que serve, seja aquele que ama. E mais à frente, o Senhor Jesus, o Espírito Santo segue falando através de Paulo. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado em trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento dos seus corações. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que aprendestes em Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e sedes renovados no vosso modo de pensar, e vos revestirdes do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Amados, muitas vezes nós nos iramos com as injustiças do mundo. E Deus se ira, mas não permitam que a ira os leve a pecar. Não abram porta para o diabo nas vossas vidas, ruminando as vossas iras. Irai-vos, indignai-vos com as iniquidades, com as injustiças, com a maldade deste mundo, com a forma como estão desonrando e blasfemando o nome do nosso Senhor. Mas não permita que essa raiva, essa ira se transforme em ódio. Porque através do ódio, o inimigo das nossas almas nos lança uns contra os outros. Mas o Senhor Jesus nos disse para amarmos uns aos outros, amarmos e orarmos pelos nossos inimigos. O Senhor Jesus nos chamou para um espírito de paz e mansidão. Se alguém levar a tua túnica, deixe também que ele leve a tua capa. Saiba sofrer a injustiça. Entregue a Deus todas as coisas. Porque é Ele quem nos justifica e é Ele quem luta por nós. Não tente vingança, não tente vingar-vos das injustiças e do mal que estão te causando. Não leve ódio, não deixe a mágoa, não deixe o rancor criar raiz nos seus corações. Porque o Senhor não opera nesse meio. O nosso Senhor, Ele é um Deus de paz, de amor, de justiça, mas a justiça é dele. E aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amados, todos nós já pecamos. Todos nós no passado mentíamos. Tivemos pecados sexuais. Alguns adulteraram, outros fornicaram, outros prostituíram-se, outros tiveram pecado de idolatria e criaram bezerros de ouro nos seus corações. Outros roubaram, alguns até mataram. Mas todos nós que nascemos da água e do Espírito e nascemos verdadeiramente em Cristo e recebemos o Espírito Santo de Deus e fomos por ele selados, precisamos dar frutos do Espírito. Precisamos nos revestir do novo homem. Se antes mentíamos, que não se minta mais. Se antes praticava a injustiça, que não se pratique mais a injustiça. Se antes você roubava, então que com suas mãos você trabalhe para ter não só para si, mas para repartir com aqueles que necessitam. Se antes você trazia idolatria dentro do teu coração, que você se dispa de toda a idolatria e confie unicamente no teu Deus.
no Deus verdadeiro, Senhor de todas as coisas, o único Deus vivo, Senhor dos senhores, o Senhor Jesus e o nosso Deus Yahvé. Porque o Senhor nos chamou para uma caminhada de santificação, porque sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. E santificar-se é despir-se do velho eu e deixar que Jesus cresça em você. E eu não vivo mais eu, mas o Senhor Jesus vive em mim. E Paulo segue adiante falando do amor fraternal, dizendo que entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ação de graça. Podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque justamente devido a este comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Amados, todo aquele que é ganancioso tem por seu Deus, não o Deus vivo, não a Jesus, mas o dinheiro e as riquezas. E o Senhor nos chamou para adorarmos a Ele. E Paulo fala muito aqui acerca das nossas conversas. Quantas vezes nos colocamos à mesa dos escarnecedores? Quantas vezes nos envolvemos em conversas tolas, vãs, em piadas de mau gosto, em trocadilhos que em nada alimentam o nosso espírito de algo útil, de algo que venha da graça de Deus, de algo que reflita a presença de Deus em nós. E quando pensamos que não, estamos envolvidos no meio de fofoca, de conversinhas imorais, né? Aquelas conversinhas entre mulheres, aquelas conversinhas entre homens. E você está se perdendo por meio da sua língua. Porque o Senhor Jesus disse que o que nos contamina e o que nos condena não é aquilo que entra, mas aquilo que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca é o que já encheu o nosso coração. E na palavra está escrito que possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e ali entesourar, porque a palavra de Deus é o verdadeiro tesouro. E desse bom tesouro que temos no nosso coração, que possamos tirar coisas boas. Porque o justo tira do seu bom tesouro coisas boas. E o maior dos nossos tesouros é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é santa, ela é eficaz. Ela nos salva, ela nos limpa, ela nos transforma, ela nos cura. Ela nos dá a salvação. E, por fim, Paulo segue um pouco mais adiante falando o seguinte: porque no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que se faz às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Amados, tudo que fazemos às escondidas, o nosso Senhor traz à luz. Ele nos alertou acerca disso. Aquilo que você fala aos sussurros num quarto escuro será bradado por sobre os telhados à luz do meio-dia. Nada fica oculto a Jesus. Nada fica oculto. Você pode esconder o que você quiser do mundo, do homem, mas de Deus você não esconde. Então, se você está morto espiritualmente, se você vê que você ainda está pecando tão grandemente,
eu te convido a vir para a luz de Deus, a fim de que Ele lance sim luz sobre as tuas más obras, mas por meio do arrependimento você possa ser liberto, você possa ser curado, você possa ser salvo em Jesus. E Ele possa te limpar de todas as coisas e te lavar da mancha do pecado. E que possamos frutificar nas obras do Espírito e nos revestir de toda a armadura de Deus. E nós precisamos entender que essa armadura que é falada em Efésios, aqui no capítulo 6, a partir do versículo 10, é para que nós possamos nos vestir do cinturão da verdade, ou seja, que possamos caminhar sempre com a verdade, com a couraça da justiça, porque o nosso Deus ele é justo e precisamos andar revestidos na justiça, sem usar 2 pesos nem 2 medidas. Que possamos estar calçados no calçado, nos sapatos da prontidão do Evangelho, para estarmos sempre à disposição de Jesus, à disposição do Evangelho, o Evangelho da paz, porque o Senhor é um Deus de paz, não é um Deus de contenda. Que possamos empunhar o escudo da fé para apagar as setas inflamadas do maligno. E que possamos manejar bem a espada, que é a palavra, e precisamos conhecer a palavra de Deus, a fim de que não fiquemos reféns de lobos transvestidos em pele de cordeiro, de falsos pastores, e que possamos receber na nossa cabeça o capacete da salvação, o capacete que guarda a nossa mente de todo pensamento vão, o capacete que nos reveste, que nos protege, assim como a couraça também reveste e protege o nosso coração, o capacete reveste a nossa mente e nos protege de todo o ataque do inimigo, porque Paulo também nos fala em uma outra palavra, que agora particularmente eu não me recordo onde está, mas ele nos diz que se perdermos a batalha na nossa mente, então perdemos a batalha. Então, amados, que possamos guardar a fé, né, a fim de que façamos uma carreira para o céu, uma carreira para Cristo, guardando a nossa fé, a fim de que possamos receber a nossa coroa de glória quando o Senhor nos buscar. Eu amo demais os ensinamentos de Paulo, as suas exortações, porque Paulo, ele trazia exortações e ele falava tão grandemente à igreja e ele nos ensinava que possamos aprender com as Escrituras, possamos aprender com o Espírito Santo, que possamos aprender, porque todo aquele que está em Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro, porque se vivemos em Cristo, então não haverá morte. E iremos para a presença do nosso Senhor Jesus, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, mas haverá a glória de Deus e viveremos eternamente na presença dEle. Que vocês tenham sido tocados por essa palavra, que o Espírito Santo tenha trazido um pouco mais de luz às Escrituras, entendimento, que Ele possa ter conversado com vocês na noite de hoje. Foi uma palavra um pouquinho mais longa do que o habitual, mas foi uma pincelada através de alguns versículos importantes da carta de Efésios e que eu recomendo que vocês leiam muito atentamente. Não só a carta de Efésios, mas toda a Bíblia. Que Jesus os abençoe na noite de hoje, os guarde, que a semente plantada, ela permaneça em vossos corações, que o Espírito Santo de Deus dê o crescimento à semente, porque nós semeamos com a ajuda dele, mas o crescimento, o pleno crescimento, quem dá é ele. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, e que o Senhor Jesus nos dê uma boa noite de sono, guardados sempre na presença dele. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!